Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos bem, se cuidando. Nós vamos aqui dar mais uma continuidade aí ao conteúdo de história, né? Nós vamos falar hoje dos hebreus, certo? Os hebreus, um dos povos da antiguidade que tiveram contato com os egípcios, com os povos da Mesopotâmia, tá? E que muito influenciaram a nossa sociedade, né? Por isso que é importante a gente estudar aí os hebreus. Há muitas contribuições culturais dos hebreus para a sociedade ocidental, né? Que é a nossa. Bom, a Bíblia continua sendo a principal fonte de estudo para a gente entender a história dos hebreus, né? Entender como se constituiu essa civilização, certo? A Bíblia foi escrita muito depois, então, assim, nem todos os dados que a Bíblia traz são verdadeiros, né? Muitas vezes é preciso interpretá-los, inclusive, tá certo? Mas os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, tá? E que constituem aí a Torá para os judeus, né? Que são aí os seguidores atuais da religiosidade dos hebreus antigos, né? Que é o monoteísmo, a crença em um só Deus. Então, esses 5 primeiros livros, eles relatam a origem, a história do povo hebreu, certo? Eles estão no Antigo Testamento. Bom, segundo então os relatos bíblicos, os hebreus eles se originaram na cidade de Ur, na Mesopotâmia, que aparece no mapa acima, seguindo a seta em vermelho, né? Nós vemos aí o caminho que Abraão fez para conduzir os hebreus de Ur até Canaã, que é na Palestina, atualmente Estado de Israel, certo? Então, Abraão é o patriarca, é o que deu origem a esse povo, né? Os hebreus, eles eram pastores seminômades, ou seja, eles ficavam um certo tempo em um lugar, depois eles iam para outro lugar, sempre aí pastoreando cabras, ovelhas, né? Enfim. Bom, segundo a Bíblia, Abraão teria recebido de Javé ou Jeová, que é o nome de Deus aí para os hebreus, certo? Recebeu aí uma missão que era conduzir o seu povo para uma terra muito melhor, uma terra onde manava leite e mel, segundo a Bíblia. O que isso daí quer dizer? Que era uma terra de abundância, em que ninguém passava fome, tá certo? Em que existia água, existia comida, todas as condições aí para a sobrevivência, tá certo? Canaã era a terra prometida, tá certo? Então, o Abraão conduziu os hebreus para a Canaã, que é justamente na Palestina e que ficava, na época da antiguidade, às margens do rio Jordão, certo? Então, é através da Bíblia que a gente fica sabendo um pouquinho dessas histórias, né, que os hebreus nos deixaram. Canaã. Então, olha só, o Rio Jordão aparece aí, né, a Palestina, região da Palestina, nome que deriva dos filisteus, hein? Os filisteus aí que chamavam de Filistina a terra, e por isso passou a se chamar Palestina, tá certo? Fazia fronteira aí com os fenícios, que ainda estudaremos, estava próximo à Mesopotâmia, tá? Próximo ao Egito também, né? Muito embora o Egito já é o continente africano, a Palestina está no continente asiático, tá certo? Então, Canaã situava-se no atual país de Israel, tá? Nessa região da Palestina. Aldeias foram criadas próximas ao Rio Jordão, o Rio Jordão fazia parte do crescente fértil, junto com os rios Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, junto com o rio Nilo, lá do Egito, tá? Então, é o mesmo sistema, né? Na época das chuvas, o rio transbordava, levava o humus, que é aquela matéria orgânica que deixava a terra fértil. Então, um solo fértil para a agricultura, certo? Então, a principal tipo de economia dos hebreus era a agricultura e também o pastoreio,
né? Porque nem todos se estabeleceram perto do Rio Jordão, então havia ainda muitos pastores. Entre os cultivos estavam videiras, oliveiras, figueiras e outros tipos de alimento. Bem, havia também comércio feito em caravanas, né? Caravanas de camelos, o camelo que resiste bastante no calor do deserto, tá? E esse comércio era favorecido pela localização da região, né? Entre o Egito, entre a Mesopotâmia, então uma região estratégica, tá? Na época, os hebreus foram chefiados por patriarcas, né? Então, essa primeira fase aí é do patriarcado. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, que também era chamado de Israel, daí a origem do país Israel hoje, tá? Do Estado de Israel. Os patriarcas tinham autoridade religiosa, jurídica, então resolviam conflitos, e política, né? Administrativa, tá certo? Bom, Jacó, ou Israel, teve 12 filhos, né? O que deu origem às 12 tribos de Israel. José foi um desses filhos e ele era muito inteligente, né? Segundo conta-nos a Bíblia, a tradição, tá? E os irmãos acabaram vendendo ele para um egípcio. E acabou que ele foi trabalhar como primeiro-ministro do faraó egípcio, né? Justamente aí por ter um dom, né, de premonição, de aconselhamento, né, enfim, que assim deixou o faraó muito admirado, certo? Ele teria inclusive favorecido a entrada de muitos hebreus no Egito, tá, José? Por volta de 1400, os israelitas, que é como se chamam os descendentes de Jacó e Israel, então migraram para o Egito porque havia uma seca muito prolongada na Palestina, né? E com seca não é só o abastecimento de água, é também a agricultura que fica prejudicada, certo? Mas, segundo o que se pôde apurar, né, a historiografia apurou, o Egito nessa época estava sob controle dos Hicsos, que era um grupo também semita, como os hebreus eram, né? Havia certa identidade cultural entre os dois. Os Hicsos permitiram a entrada dos egípcios e, durante o domínio dos Hicsos, os hebreus viveram em paz, né? Trabalhavam, pagavam impostos, mas não eram tão explorados, né? No entanto, esse domínio, que durou cerca aí de uns 300 a 400 anos, esse domínio dos Hicsos acabou, né? E aí, quando os egípcios retomaram o poder, expulsaram os Hicsos, eles passaram a escravizar os hebreus, certo? E não era só a escravização aí que era ruim. A questão é que o faraó estava vendo que a população de hebreus, estava crescendo muito, estava tendo um exagerado crescimento populacional de hebreus. O que ele fez? Mandou matar todos os bebês do sexo masculino, né? Uma das hipóteses, né, que se levanta sobre isso é que justamente com isso eles iriam deixar sobrecarregadas as mulheres, né? Com isso não teriam mais descendentes, a população ia desaparecer, porque os homens eram a principal força, né, de trabalho, tá? Mais fortes aí que as mulheres, certo? Bom, quando o faraó mandou fazer isso, uma mãe teve uma brilhante ideia, né? Que foi colocar o seu bebê em um cesto, né? Para esse cesto navegar aí pelo rio Nilo, tentando salvar, né, esse bebê, certo? Então, esse cesto ele boiou durante um certo tempo e foi achado, coincidentemente, por uma filha do faraó. Então, esse bebê levou o nome de Moisés, que quer dizer retirado das águas, né? E ele foi criado como um príncipe do Egito, como irmão do que viria a ser o faraó Ramsés, tá? Porém, quando já adulto, Moisés descobriu a sua origem, né? O filme O Príncipe do Egito conta isso, né? A irmã dele e a mãe
acompanharam todo o seu crescimento na corte, né? E a irmã dele acabou revelando isso para ele, né? Que ele era um hebreu. E ele foi atrás de fontes históricas, né? Da história do povo dele no Egito, e descobriu sobre a morte dos primogênitos. E teve a certeza de que realmente ele era um filho adotivo, coisa que ele não sabia. Aí ele, olhando assim o tratamento dado aos hebreus, ele ficou muito revoltado, né? Ele já tinha uma certa revolta antes em relação a essa escravidão dos hebreus. Mas com essa revolta ele fugiu para o deserto do Sinai. Lá ele recebeu uma missão de Deus, de Javé, que era tirar os hebreus do Egito, guiá-los de volta a Canaã, a Palestina, certo? Isso é chamado na Bíblia de Êxodo, né? Então, olha só, Moisés pediu ao faraó, né? Ele voltou para o Egito, pediu ao faraó, que já era o Ramsés, que deixasse o seu povo partir, né? Voltar aí para a sua terra. Mas o faraó, ele se recusou, né? Moisés ainda falou do poder do Deus dele, né? Javé. Então, olha aí, uma religião monoteísta, com crença em um só Deus. E o Ramsés disse que o Deus dele não significava nada perto dos deuses egípcios. Ou seja, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Daí também é uma razão para o faraó, né, os faraós do Egito, perseguirem os hebreus, certo? Conta a Bíblia que Deus, Javé, castigou o Egito com 10 pragas. Primeiro, as águas se tornaram sangue, né? Depois houve uma invasão de rãs, uma invasão de piolhos, uma invasão de moscas, uma peste que matou todos os animais, né? Quer dizer, isso já causa fome, né? Epidemia de úlceras, que são aí justamente feridas que vão saindo na pele das pessoas, né? E as pessoas vão ficando com aquelas úlceras que estouram, que viram infecção e podem morrer por isso, né? Uma chuva de granizo, invasão de gafanhotos, as trevas cobrindo o Egito, quer dizer, o Egito ficou todo escuro, sem sol, né? Sem luz do dia, e a morte dos primogênitos dos egípcios, quer dizer, dos filhos aí que os egípcios tinham, né, que eram os mais velhos, os herdeiros, né, só que assim, muitos bebês também do sexo masculino. Então, inclusive, Moisés alertou aí os egípcios, né, da camada mais humilde, tá, que pintassem aí com sangue de carneiro a entrada das suas casas, para que isso não acontecesse, tá certo? Mas muitos não fizeram isso, né? E principalmente o faraó, né? Nem se deu ao trabalho, né? Resultado, morreu o primogênito do faraó e muitos bebês do sexo masculino dos egípcios. O faraó acabou cedendo, tá certo? Mas não se sabe por quê, se foi o faraó que mandou, se foram os soldados que, né, foram por conta própria, eles começaram a ir no encalço dos hebreus, tá? Quando eles já estavam se retirando, né? Então foi aí que Moisés parou com o seu povo, às margens do Mar Vermelho, tá? E vendo a aproximação dos soldados, ele bateu com o seu cajado, e não foi ele, mas sim Deus, né? Que fez essa abertura do Mar Vermelho, certo? Ele pediu a Deus que ajudasse, e Deus ajudou, abrindo e fazendo os hebreus passarem por dentro do Mar Vermelho, que depois se fechou, certo? Então, isso é uma passagem bíblica também, né? Famosa, aliás. Após esta abertura do Mar Vermelho, que os historiadores obviamente não confirmam, né? Eles falam que essa passagem poderia, por exemplo, ser produzida por uma maré baixa, uma parte do mar aí que estava bem baixo, que dava para atravessar e que depois subiu, né? Enfim. Mas, enfim, após essa passagem aí pelo Mar Vermelho, Moisés teve aí uma segunda revelação de Javé, né? Que ditou-lhe aí os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são a base da Bíblia, né? Das religiões judaico-cristãs.
Ou seja, os judeus seguem uma mesma parte da Bíblia que são os cristãos, que os cristãos seguem, que é o Antigo Testamento, tá? Então, os 10 mandamentos servem tanto para a religião dos judeus atuais, o judaísmo, o monoteísmo hebraico, quanto para os cristãos, certo? Então, vocês sabem quais são os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Ou seja, não ter outros deuses perante esse Deus, né, verdadeiro, tá? Então, olha só, o que ele tá dizendo, né? Que não se pode cultuar outros deuses, certo? Não falar, né, o nome de Deus em vão, tá? Quer dizer, à toa, né? Guardar domingos e festas de guarda, né? Mas era sábado, viu? O original era guardar o sábado, guardar o dia sagrado. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, quer dizer, não trair a sua esposa ou seu marido, tá? Não furtar, não pegar o que é seu, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem as coisas, né? Nem os bens do próximo, tá? Sem inveja, né? Não cobiçar as coisas alheias, né? Que é a inveja. Agora, isso vira um código ético, tá? Isso influencia demais a sociedade ocidental. Pode ver que a lei, ela proíbe matar, né? Da pena de cadeia, em alguns países, pena de morte para quem matar, tá certo? O furto também é condenado pelas leis atuais. O levantar falso testemunho, que é você ir num tribunal e mentir, tá? Você não pode, você jura, inclusive, dizer a verdade e nada mais do que a verdade. E você pode ser preso se descobrirem que você levantou falso testemunho, né? Quer dizer que você, no tribunal, falou mentiras, tá certo? Então, várias coisas aí, né, justamente mostram um código moral que influenciou nas nossas leis jurídicas, tá? Bom, depois aí da passagem pelo Monte Sinai, os hebreus eles vagaram 40 anos pelo deserto. Moisés não voltou com eles para Canaã, morreu antes, tá certo? E quando os hebreus chegaram em Canaã, eles enfrentaram cananeus, filisteus, vários inimigos, a terra estava ocupada, né? Nesse período, houve 3 formas de organização política e administrativa. Então, nós temos aí, primeiro, período dos juízes, tá certo? Os juízes aí eram chefes militares, tá? Que coordenaram as lutas por essa retomada da Palestina. Destacam-se aí juízes como Josué, Sansão, o do cabelo, né? A força estava no cabelo, ou pelo menos ele achava isso, né? Dalila cortou o seu cabelo, ele achou que ele não tinha mais força, depois descobriu que tinha. Gedeão, Samuel, tá? Posteriormente, essas 12 tribos, elas ficaram sob a liderança de uma única pessoa, um rei, é a monarquia, governo de uma só pessoa, que é o rei, que pode ser o faraó, tá certo? Então, aí se formou Israel, né, com essa aliança, essa união entre as tribos, tá certo? Entre os reis, monarcas, destacam-se aí Saul, tá? Davi e Salomão. Davi concluiu a conquista de Canaã, fundou a capital, né? Foi capital durante muito tempo, tá? Da Palestina, né? Essa cidade aí que é Jerusalém, que é uma cidade sagrada, né? Uma cidade sagrada para os judeus hoje, os descendentes dos hebreus. Para os cristãos, Jesus Cristo foi sepultado ali. Para os muçulmanos, uma outra religião que vocês ainda vão estudar, tá certo? Mas é uma cidade sagrada, tá? Ela faz parte do Estado de Israel hoje, mas é uma cidade, assim, visitada por povos do mundo inteiro, tá? Davi também foi poeta, escreveu vários salmos da Bíblia, como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então, ele ficou conhecido assim pela sua inteligência, sabedoria, né? E também porque supostamente derrotou o gigante Golias com apenas uma pedra, tá?
Salomão, seu filho, tá? Mandou construir palácios, mandou construir o Templo de Jerusalém, muito importante esse Templo de Jerusalém, tá? E estreitou relações comerciais com outros povos, né? Então, olha só, mais riqueza, mais lucros, né, para os hebreus aí nesse momento, tá? O Templo de Jerusalém, muito importante. Além de agradar a Deus, ele servia para guardar a Arca da Aliança, que era um baú de ouro, tá? Antes ficava guardado em uma tenda pela tribo de Levi, né? Era a tribo de Levi, os levitas, que vigiavam essa arca, né, para ela não sumir. A Arca da Aliança, ela era tão valiosa, não só porque ela era de ouro, mas era porque ela tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos que Moisés recebeu, tá? Então, sagrados, né? Esse Templo de Jerusalém, ele era enorme mesmo, né? Havia uma entrada onde o povo se reunia, havia o pátio dos sacerdotes e o santuário aí onde eram feitos os rituais, e tinha uma sala onde ficava a Arca da Aliança, tá certo? Somente sacerdotes, e não todos, tinham acesso a essa sala, tá? Essa arca sumiu, ninguém sabe onde está, e o Templo de Jerusalém ele foi destruído. Foi destruído um pouco aí quando houve invasão dos babilônicos, tá? Mas ele foi muito destruído, muito mais aí, né, o restante dele pelos romanos. Hoje só resta um muro, uma parede, que é chamada de Muro das Lamentações, que é um local sagrado para os judeus. Vocês estão vendo na foto aí o Muro das Lamentações, e muitos judeus aí que vão no muro, principalmente no dia do Yom Kippur, dia do perdão, tá certo? Que é um dia sagrado para eles. Então, olha só, a cidade é sagrada aí para os judeus, e nela existe esse Muro das Lamentações, tá? Por isso também que é sagrada, tá? Salomão era considerado muito sábio, né? Ficou assim famoso pela sua sabedoria, né? Inclusive conta-se na Bíblia uma passagem de 2 mulheres que haviam dado à luz, só que o filho de uma delas tinha morrido após o parto, né? Logo ao nascer. E essas 2 mulheres foram falar com Salomão. E uma dizia assim que cada uma reivindicava o filho para si. O Salomão então sugeriu o seguinte: vamos dividir a criança no meio, cada uma fica com metade, né? Nossa, grande saída, né? Ia matar a criança. Ora, a mãe falsa concordou e a mãe verdadeira falou que não, que ela queria o bem-estar da criança acima de tudo. Então, nesse momento, ele descobriu quem era a verdadeira mãe, né? Mas Salomão, apesar disso tudo, ele descontentou demais o povo hebreu. Por quê? Ele aumentou muito os impostos para construir obras públicas, estradas, né? Também, assim, mandou vir da Fenícia, né? Que fazia fronteira ali com Israel, né? Mandou vir aí muitas madeiras valiosas, né? O cedro do Líbano, madeira de lei. Mandou importar metais, né, para construir o Templo de Jerusalém. E aí ele não tinha como pagar. Então o que ele fez? Parte do pagamento, ele obrigou muitos hebreus pobres a trabalhar nas minas e florestas como assim verdadeiros escravos dos fenícios. Isso descontentou demais o povo dele, né? Então Salomão acabou né, morrendo, né? Enfim, chega um momento que o reinado de Salomão acaba, né? E há a divisão do reino de Israel. As 10 tribos de Israel, que formavam o reino de Israel, ao norte, você vê lá o reino de Israel, né? 10 tribos se reuniram formando esse reino de Israel. E ao sul, as 2 tribos de Judá, então formando aí, né, esse reino de Judá, tá certo? Formaram-se esses 2 reinos. Resultado, eles ficam mais fracos militarmente, né? Dizia-se também, a Bíblia fala, que somente as 2 tribos de Judá seguiam o monoteísmo hebraico de verdade, que não tinham outras crenças. Por isso,
Os seguidores desse monoteísmo, da crença em Javé, né, no livro sagrado, que é a Torá, o Pentateuco, tá? Eles passaram a ser chamados de judeus, né? Então, o praticante do monoteísmo hebraico. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios, tá certo? Judá sobreviveu mais, e dizem que é por isso, né? Porque seguia mais à risca aí esses mandamentos de Moisés, né? Sobreviveu mais 3 séculos e meio, foi conquistado em 586 a.C. por Nabucodonosor, rei dos babilônios, um dos povos que formaram a Mesopotâmia, tá certo? Segundo o Império Babilônico. Os babilônios levaram milhares de judeus escravizados para a Mesopotâmia. A Bíblia cita esse episódio como cativeiro da Babilônia, né? Cativeiro que é escravidão, tá? Os hebreus depois foram libertados quando os persas tomaram a Mesopotâmia, houve um período de domínio dos persas, mas eles assim não tiveram autonomia depois disso, né? Foi um período muito curto de autonomia. Que eles foram conquistados pelo Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que havia conquistado toda a Grécia, né, formando o Império Helenístico. Não precisa saber esse nome, pessoal, só curiosidade, tá? Depois eles foram conquistados pelos romanos, no ano de 70, inclusive, Tito, um imperador romano, ordenou assim um massacre de hebreus, né? Milhares foram mortos, escravizados, e aqueles que conseguiram fugiram. Era a diáspora judaica, né? A dispersão dos judeus. A partir desse momento, os judeus se espalham pelo mundo, pela Ásia, pela Europa, norte da África, mas principalmente Europa, né? Por isso, a gente vai ver assim, ó, na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, o Hitler mandou levar para campos de concentração muitos judeus, era o nazismo, certo? O nazismo, então, ele perseguiu os judeus por quê? Um dos motivos, porque eles eram muito ricos lá na Alemanha, justamente porque os judeus foram, desde a Idade Média, né, era a Idade Média na Europa, para essas regiões, né, Alemanha, Portugal, Espanha, e eles se dedicaram principalmente ao comércio e tinham lucros. O lucro era proibido pela igreja, cobrança de juros também. Os judeus se dedicaram principalmente a isso, por isso eles vão acumulando riquezas, tá certo? Com a tragédia que ocorreu com os judeus, né, a morte nos campos de concentração, chamados de holocaustos, né, holocausto, que justamente esse genocídio de judeus, após a Segunda Guerra Mundial, foi construído um Estado para os judeus, que foi Israel, que existe até hoje, tá? Então, estabelecido a partir de 1948, 3 anos depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Bom, na época da realeza, quando os hebreus retomam a Terra Santa, certo? A sociedade hebraica, ela tinha uma posse coletiva da terra, mas isso não se verificou depois que eles voltaram do Egito, depois que se estabeleceu a realeza, a monarquia, tá? Aí passou a ter divisão social e muita exploração das camadas mais humildes. Então, a gente vê ali uma pirâmide social. A família real, né, do rei, os fazendeiros, proprietários de terra, os sacerdotes que cuidavam dos cultos religiosos, interpretavam as escrituras, certo? E também os chefes militares estariam aí no topo da pirâmide, quer dizer, a camada mais rica, mais importante. Já viu que era muito difícil de ascender socialmente, né? Quer dizer, chegar a ser uma pessoa rica, próspera, né, nessa sociedade, tá? A camada média aí, formada por funcionários do governo, que eram burocratas e comerciantes. E a base da pirâmide, trabalhadores rurais, que eram muito explorados, pagavam impostos, realizavam trabalhos em obras públicas, podiam ser recrutados para o exército, e também escravos, que não eram muitos, né? Então, a principal base aí eram os camponeses bastante explorados, assim como no Egito e na Mesopotâmia, né? Bom, os hebreus, eles se dispersaram pelo mundo, como a gente falou, mas a cultura manteve-os unidos, né?
tanto aí o idioma, que foi passando de geração a geração, mesmo que eles falassem só entre eles, né? Porque muitos falam até hoje, tá? A religião, o monoteísmo hebraico seguido até hoje, a crença em Javé ou Jeová como Deus único, tá? Os cultos, o livro sagrado, né? Também os hábitos culturais, isso continuou unindo esse povo, certo? Então, eles continuam seguindo o Antigo Testamento, né, que por eles é chamado de Torá, não aceitam o Novo Testamento, como os cristãos aceitam. Por que não aceitam? Porque no Novo Testamento é Jesus que aparece, né, os ensinamentos de Jesus, o profeta que veio para salvar, né, dar a salvação, tá certo? Bom, para os judeus, Jesus não era um profeta. Eles aguardam ainda a vinda desse profeta salvador. Tanto é que eles estão no ano mais de 4.000, né, enquanto nós estamos no 2020, porque eles não contam o nascimento de Cristo como a gente, tá certo? No calendário. As tradições orais estão no Talmud, que é um livro de interpretação, que fala assim das tradições, dos hábitos, da questão jurídica entre os hebreus, tá? O sábado, chamado de Sabá, é um dia sagrado para os judeus. Nesse dia, nenhum judeu trabalha, tá? Devem se reunir em família, aproveitar para o estudo, a oração, tá? Os judeus comemoram a Páscoa, mas como a libertação do Egito, não como a Páscoa dos cristãos. O Rosh Hashanah, que é o ano novo dos judeus. O Yom Kippur, que é o dia do perdão, para eles pedirem perdão pelos seus pecados. É quando eles vão até o Muro das Lamentações, aqueles que moram em Israel, colocam pedidos nas frestas do muro, pedem perdão pelos seus pecados, pedem pela paz no mundo e outras coisas, né? É um dia sagrado para eles e eles mantêm essa tradição até hoje, tá? Os judeus também mantêm tradições como a circuncisão dos meninos. Que é isso? Tirar a pele do prepúcio do pênis do menino, tá? Calma, gente, não é tirar aquilo lá não, tá? Isso daí acontece para evitar infecções, doenças, infecção urinária aí para o menino, tá? E no deserto, isso é uma medida quase profilática, certo? Há rituais de iniciação na vida adulta, como o Bar Mitzvah para os meninos, o Bat Mitzvah para as meninas, né? Como se fosse o aniversário de 15 anos, né? Aqui para nós, né? Que faz festa e dança valsa. Pois é, eles têm alguns rituais desse tipo, tá? Frequentam as sinagogas, olha lá a sinagoga de Jerusalém, né? Muito bonita, tá? Sinagogas, então, são os templos religiosos. Para entrar na sinagoga, inclusive para rezar, para fazer os cultos, é necessário usar o kippá, esse gorrinho aí sobre a cabeça, que aparece na foto de baixo, tá? As escrituras são explicadas e interpretadas pelos rabinos. Então, eles não têm padre, eles têm rabinos, né? Uma espécie de sacerdote, tá certo? Essa cultura judaica, ela é seguida, assim, pelos judeus no mundo todo, né? Pelo menos pelos praticantes da religião. Então, quer dizer, não é só uma religião, é também aí uma cultura, é um modo de vida, tá certo? Que merece ser muito respeitado, tá? Tanto dos judeus quanto dos muçulmanos. Quando a gente vê noticiários falando que os judeus são, sei lá, racistas, perseguem os árabes, os muçulmanos, ou que os muçulmanos são terroristas e se explodem junto com o shopping center e tudo mais, vamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Relativismo cultural. A nossa cultura não é melhor do que a deles. Toda cultura tem o seu valor. Toda cultura merece ser respeitada. E se há, por parte de alguns judeus, por parte de alguns muçulmanos, radicalismo, vamos lembrar que na Igreja Católica já houve muito radicalismo também, certo? A Igreja Católica ela foi se renovando ao longo do tempo, mas matou milhares de pessoas na Idade Média, por exemplo, tá? Então, nós não podemos julgar dessa forma, tá? A violência
eu tenho certeza que se você for num culto ou ouvir um rabino falando, você não vai ouvir ele falando de violência. Você vai ouvir ele falar contra a violência, né? Mesma coisa um mulá, um líder espiritual entre os muçulmanos. Se alguns grupos pequenos, que é 1, 2, 5% dessas religiões, dessas culturas, apelam para o terrorismo e para a violência, isso é outra coisa, né? E tem outras explicações, tá certo? Mas que a cultura dos judeus merece ser revisitada, merece ser relembrada, merece ser valorizada, não resta dúvida, assim como todas as que a gente tem estudado, tá ok? Beijo para vocês, tá? Se cuidem e qualquer dúvida, estou à disposição para tirá-las, tá bom? Beijos e beijos.